Fala família insalubre, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo e hoje trazendo mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um videozinho aí rapidinho, mas eu garanto pra você que é de extrema importância aí e que você não vai querer perder. Hoje a gente vai falar sobre uma bridge que tá rolando, até mesmo uma especulação em cima do airdrop dela. Então bora aí pra conhecer a Orbiter. Antes da gente ir diretamente pro conteúdo, eu quero lembrar vocês que a gente tá todos os dias ativamente às 10h30 da manhã. Inclusive, quem acompanha nossas lives aí desse horário já conheceu esse airdrop, já conhece essa bridge que vocês vão ver que tem taxas baratíssimas. Então, por isso que vai ser de extrema importância aí pra você tá conhecendo, tá bom? Então, antes de mais nada, já vamos deixando o like aí que isso ajuda demais a incentivar nosso trabalho. Também se inscreva no canal e compartilhe, propague esse vidinho aí com seu amigo, porque com certeza você vai querer compartilhar justamente por essas taxas baratas que tem num ambiente de bridge, que já é um ambiente um pouquinho mais caro. Então realmente aí garanto que vai ser de extrema aí importância para o seu conhecimento. Então deixa esse likezão e bora de conteúdo. Então o protocolo que vocês vão conhecer dessa vez, galera, é a Orbiter, e a Orbiter é uma bridge, ou seja, uma ponte. O papel dela é mandar aí dinheiro de uma rede para outra, beleza? Então a gente utiliza bastante esse tipo de protocolo, porque realmente às vezes precisamos migrar capital, que seja da Ethereum para Arbitrum, da Arbitrum para BSC. Então, migrando os capitais de rede, a gente precisa aí de uma bridge, para não ter que fazer qual caminho? Você pegar o dinheiro da sua MetaMask ali, mandar para uma corretora e da corretora para mandar diretamente para a rede. Tem momentos que a gente vai precisar sim realizar esse tipo de movimento, justamente aí por uma rede ou outra não ter compatibilidade diretamente com uma rede ou outra. Principalmente aí quando a gente fala de camada 1 para camada 1. Por exemplo, eu tenho dificuldade de mandar da rede Ethereum por uma Near Protocol, por exemplo, on-chain. Eu preciso geralmente aí de uma corretora para estar facilitando de qualquer forma, tá? Então, para redes aí EVM é um pouquinho mais fácil, mas não vamos entrar no quesito técnico. Mas sim que isso daí a gente utiliza muito e nos ajuda muito aí no mundo cripto, por isso são protocolos fundamentais. Mas é claro que tem os pontos negativos, porque no meio do mundo cripto aí que ocorreu muitos ataques hackers, os maiores que tivemos foi em cima desses tipos de protocolos, bridges, pontes que fazem esse papel. Então quem foi muito afetado não é a gente que só utiliza a bridge, mas sim quem provê liquidez para a bridge, porque você consegue prover liquidez aí montando um LP, por exemplo, e fornecendo liquidez aí para a bridge conseguir tocar. Porém, entretanto, todavia, vocês têm que ter a noção aí que esses protocolos têm uma certa fragilidade historicamente pelo que a gente viu. Pode ser que amanhã ou depois a gente nunca mais veja um ataque hacker desse tipo, mas a gente tem que ter o pé atrás. Mas diretamente aí falando sobre a Orbiter, galera. Então a Orbiter é uma bridge, ela é focada mais nas Layer 2, tá? Mas se eu for aqui, eu consigo, ó, mandar a questão do token, então eu consigo mandar Ethereum, USDC, USDT e DAI, ou seja, só Ethereum e as principais stablecoins. Então se você for mandar uma outra moeda, por exemplo, você não vai conseguir. Você vai ter que trocar por esses tipos de moedas. Aqui, aí seria a rede em si, mandando da Ethereum para Arbitrum, ou você pode mandar desde a zk Era, Light, Polygon ZK EVM, a própria Polygon que a gente conhece tradicionalmente, Arbitrum, Arbitrum Nova, a Loopring, Optimism, Immutable X, Starknet também e a própria BNB Chain. Então vocês veem que algumas não são Layer 2, mas todas praticamente são EVM, né? Praticamente. Se não são Layer 2, são EVM. E aqui a gente escolhe a respectiva rede que eu vou mandar. Às vezes pode ser, galera, que você vai escolher uma BNB, por exemplo, e não vai conseguir mandar para uma, sei lá, Immutable X. Mas você vai conseguir mandar da Ethereum para Immutable X. Acontece, tá bom? É que às vezes algumas redes não têm portabilidade e às vezes até mesmo alguns tokens não têm portabilidade. Ethereum, bem provável que você vai conseguir mandar em todas, mas até stablecoins, dependendo do protocolo, pode ser que não, tá? Então, para mandar é muito simples. Você coloca o saldo aqui e aqui você vai receber o saldo. O que é mais interessante dessa bridge é a questão das taxas, galera. Não teve uma vez que eu paguei taxas de mais de $1. Até mesmo para a rede Ethereum eu paguei menos de $2. É incrível, ficou mais barato do que eu fazer transação na própria rede. Se eu mandar Ethereum para mim, em outra carteira da rede Ethereum também, eu vou pagar mais caro do que pagar uma bridge aí na Orbiter. É incrível, família, é incrível mesmo. Então é bem interessante. Aqui a gente somos
enviadores, então eu estou mandando moeda de uma rede para outra. E aqui no Maker seria a parte da gente fornecer liquidez, mas eu não vou recomendar. Aqui tem uma parte um pouco dos membros e tal, para você entender um pouco sobre a testnet que eles estão praticando para fornecer liquidez, mas eu não recomendo para bridges, então eu não vou me aprofundar nesse tipo de assunto, beleza? Então a parte de funcionalidade é bem simples, não tem nenhum tipo de segredo. A gente tem a V1, a V2 aí que é mais atualizadas para algumas redes em si, mas somente da Ethereum inicialmente, e a gente tem a V1 aí que funciona como todas as redes que eu mostrei para vocês. Aqui é a parte da bridge, onde a gente consegue estar fazendo o envio, né, a operação. Aqui na L2 Data, a gente tem como se fosse um dashboardzinho aí para estar acompanhando algumas questões de Layer 2, eles são focados mais em Layer 2. A gente tem alguns gráficos, por exemplo, mas diretamente aí os protocolos, tá? Aqui a gente consegue ver da Starknet, ZK-Sync Lite, Arbitrum, então é bem interessante, tem bastante informação aí dentro dela, tá? E só para vocês terem uma leve noçãozinha, galera, eu tô utilizando de exemplo a rede da ZK-Sync, tá? Que é outra rede um pouquinho mais cara, é que como essa eu utilizo mais, eu tenho históricos mais recentes pra gente estar acompanhando. A Ethereum eu não utilizo muito justamente pelas taxas caras, tá? Falo mesmo, mas a ZK-Sync também é uma que a galera reclamou bastante, mas eu achei bem interessante. Essa aqui é a transação que eu fiz de uma bridge da Orbiter, tá? Eu peguei até do histórico, a gente tem um histórico que a gente consegue acessar, nessa carteira eu fiz essas transações e eu consigo acessar esse histórico, e aqui na transação eu consigo ver diretamente a taxa, tá? Então a taxa foi em torno de 91 centavos. Galera, isso aqui é taxa de bridge. Para quem já utilizou outras bridges, temos a Multichain, que é bastante conhecida, tem a própria bridge da ZK-Sync mesmo, a bridge da ZK-Sync Era, que eu já aconselho, quem está participando do airdrop da ZK-Sync, eu aconselho utilizar aquela bridge lá pela primeira vez e depois aí começar a utilizar a Orbiter. Aquela, se você utilizar, você já vai ver que é um pouco mais cara mesmo, e a Orbiter a gente está pagando 91 centavos, e eu separei outra transação aqui, que no caso foi uma transação, uma troca de USDC para Ethereum, tá? E só para vocês terem noção, é o mesmo preço que eu paguei, o mesmo preço. Então isso é bem incrível mesmo. É muito difícil a gente achar uma bridge tão barata assim. A gente pode pôr em consideração, se a gente paga em transações ali 50 centavos numa bridge, facilmente a gente vai pagar $1 e pouquinho, porque realmente a bridge a gente acaba pagando por uma taxa um pouco maior mesmo, comumente já na blockchain. Então, em questão de taxas, a Orbiter já é recomendadíssima, principalmente aí quem utiliza bastante transações entre as camadas 2 da rede Ethereum. Então já vimos que a Orbiter em questão de taxas, ó, tal, lindo, né? Então agora vamos ver aí como que tá a questão do airdrop. Sim, já foi confirmado, vai rolar airdrop, inclusive aqui no Guilds aí já montaram, a própria Orbiter montou aí um passo a passo pra gente estar participando, e como é bridge, vocês vão ver que não são muitos passo a passo, mas é interessante a gente estar garantindo, porque é bem fácil a gente estar utilizando essa bridge, e como é constante a usabilidade em cima dela, a gente vai entrar para contabilidade. Mesmo que o capital às vezes não seja tão grande, a gente tá garantindo aquele lugarzinho na fila que falamos diversas vezes para vocês. Então, galera, eu vou deixar todos os links fixados no primeiro comentário, que esse aqui é o Guilds, tivemos aí igualzinho um na Arbitrum. Isso daqui é uma complementação aí de diversas atividades para estar fazendo aí um passo a passo praticamente para estar se tornando elegível aí para receber o airdrop. Então, galera, a gente primeiramente precisa entrar no servidor do Discord, tá? Que no caso é o Discord da Orbiter, ele já tem aqui, você clicar ele vai para o link direto, que a gente já cai aqui no Discord da Orbiter. Você entrando, você vai estar na página de verificação. Aí você verifica, tem algumas questões aí do próprio Discord para estar verificando. Entrou, galera, no Discord, a gente tem aqui para entrar na guild. A guild ela já dá o link aí para a gente estar acessando e ir diretamente para cá e estar realizando os passo a passo. Esse daí já é o primeiro. Conseguiu isso, já está garantido. Aqui, galera, a gente vai fazer o passo a passo. Eu já fiz todos, porém tá com um problema técnico aí e a gente vai ter que esperar um pouquinho aí para estar visualizando novamente os checks. Possivelmente eles vão até adicionar mais tarefas para a gente estar fazendo. Mas fui lá, perguntei no Discord o que está acontecendo e eles falaram para aguardar um pouquinho, mas não vamos poupar tempo, já vamos fazer tudo, porque aí depois você só vai vir aqui, ó, só garantindo que você conseguiu estar realizando as tarefas, tá? Então, como a primeira tarefa já foi realizada, que foi entrar no grupo do Discord, agora a gente vai para a primeira tarefa mesmo, tá?
se tornar um membro, mas aí conectando a carteira da Ethereum. Então, no caso aqui, já está conectada a minha. Aqui na parte de cima você consegue estar conectando e lembra de deixar a carteira da Ethereum, tá? Mas não necessariamente. Você mudar de rede não vai alterar nada. Aí, você concluindo isso, já vai aparecer que você concluiu a primeira tarefa. Em segundo, você vai ter que alterar o seu nome do Twitter e colocar aí como seguidor da própria Orbiter, tá bom? Então, no próprio Twitter, ó, na página inicial, se eu for ver aqui no meu perfil, ó, vou até aqui no meu perfil, eu tô com a minha navezinha espacial aqui no meu nome. Então eu já fiz isso daqui e a própria Orbiter no Twitter eu já sigo também. Então não perdi tempo, já vim aqui seguir também, ó, estou seguindo. Então já é uma tarefa novamente aí que eu concluí. Então não preciso esperar aí dar o cheque, como eu falei, tem que aguardar o tempinho aí de manutenção, mas beleza. Agora, galera, a gente passa realmente aí para o que tem que ser feito. Como a gente está falando de bridge e basicamente a única coisa que a gente tem que fazer é uma bridge, ou seja, mandar saldo de uma rede para outra, a gente tem níveis. O que quer dizer, galera? Níveis aí do tamanho do saldo que você vai mandar, do tamanho aí do número de transações que você vai mandar. Então, isso a gente tem que se adequar à nossa realidade. Por quê, ó? Então, participamos aqui do Twitter. Em primeiro, a gente já vai tentar entrar para a categoria piloto. O que quer dizer? A gente tem que fazer transações aí, ou seja, em número de transações de 10 a 49. Essa aqui eu já consegui, porque 10 transações acaba fazendo, galera. Você utilizando bastante o mundo cripto, às vezes de mandar um dinheiro, uma rede para outra aí, a gente opta por utilizar a Orbiter e comumente aí você vai conseguindo fazer. Então, mais de 10 transações eu já consegui. Então, nível piloto eu já consegui também. Então, tá tranquilo. Eu tenho que sim, me incluir nessa categoria. Agora aqui a gente já começa aí também a elevar um pouquinho mais o nível, mas ainda tem o nível trainee, de 3 a 9. Esse 3 a 9 aí todo mundo tem que conseguir. Pô, 3 transaçãozinha, bacana, bem tranquilo. Agora sim a gente começa a elevar de fato o nível. A gente tem o piloto expert, que seria de 100 a 499 transações. Se você é um cara que movimenta muito sal no mundo cripto e acaba utilizando muita bridge, você opta pela Orbiter e acaba batendo uma hora ou outra. Porque o airdrop não vai ser daqui 1, 2 meses, não vai ser daqui 3, pode ser daqui até 1 ano mais ou menos. Então a gente tem que continuar utilizando e a Orbiter por ter taxas baratinhas, você vai ver que vai ser top. E a gente tem o piloto Ace, aí esse aqui é o brabo. Mais de 500 transações aí dentro da Orbiter, ou seja, você fazer mais de 500 bridges. Cara, você tem que ser o brabo, mas não acho impossível. Então, realmente, aqui, quem é um piloto Ace vai conseguir com garantia total. Não quer dizer, galera, se você é apenas um piloto normal, não quer dizer que você não vai ganhar. Só que, claro que você tem menos chances do que os pilotos aí maiores. Mas é interessante, galera. Na Arbitrum, a gente viu que quem transacionou menos acabou recebendo menos tokens e quem transacionou muito mais, em maiores quantidades, recebeu mais. A única coisa que muda é isso. Tem a possibilidade de não ganhar? Tem, mas eu tô dando a possibilidade de você utilizar uma bridge, que já é uma ferramenta muito utilizada no mundo cripto com taxas baratas, e tem um airdrop ainda de bridge. Então, se você não é de utilizar muitas bridges, às vezes pode ser que não acaba sendo tão legal aí você procurar utilizar a bridge só para conseguir o airdrop. Mas se você é um cara que utiliza bastante o mundo cripto, com certeza aí você vai utilizar a Orbiter e vai se impressionar com as taxas aí dessa bridge. Mas basicamente é isso, família. Foi um videozinho breve aí ensinando como participar do airdrop, explicando como que é a utilização de bridges, explicando os benefícios aí de você entender quando uma ferramenta é mais barata do que outra, porque realmente, galera, de taxinha em taxinha, no final, a conta da bola de neve aí, se for contabilizar todas as taxas que você já pagou no mundo cripto, realmente acaba dando dinheirinho. Então, utilizar protocolos que a gente sabe que utilizar ele traz o benefício de pagar menos taxa possível. Poxa, a Orbiter se enquadra muito bem nesse quesito e de brinde estamos ganhando um airdrop aí para estar participando. Então realmente espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe esse like aí que ajuda demais. Se inscreva no canal e ative as notificações para estar recebendo todo o conteúdo do Insalubre. Lembrando aí que a gente está ativamente todos os dias às 10h30 da manhã no Crypto Coffee. Um forte abraço a todos, um excelente final de semana e falou!